inspiração da parte de Deus, a grandiosidade que esses 150 salmos da nossa Bíblia protestante carrega consigo é algo extraordinário, é algo tremendo. E é interessante frisarmos que é por conta dessa grandiosidade é que quando você para analisar os textos mais antigos, nós temos por força de expressão falar os textos originais que não existem mais, nós temos textos antigos que mais se aproximam dos textos originais, você não encontrava a autoria dos salmos. E por que a autoria era mentira? Em vista da grandiosidade do cântico que estava sendo ali entoado com a inspiração do Espírito Santo, para que não se corresse o risco de perder a finalidade principal do cântico, que era a glorificação do nome de Deus. De maneira proposital, a autoria era omitida. Você não colocava, não descrevia quem era o autor. Depois que os textos hebraicos foram traduzidos para o grego neotestamentário, o grego do Novo Testamento, a famosa versão nomeada, denominada por Septuaginta ou Septuaginta, não tem problema ser pronunciado dessa forma. Os camaradas que tiveram ali envolvidos com esse processo de tradução começaram a buscar ali as possibilidades autorais. Daí que grande parte dos salmos foi atribuída a Davi, até mesmo tradições que colocam na conta de Davi todos os salmos, e até mesmo por força de expressão, tem pessoas que qualquer salmo que ele mencionar, ele fala salmos de Davi, salmos de Davi, salmos de Davi, mas outros camaradas, outros homens de Deus, também estiveram envolvidos nesse processo. Filho de Davi, por exemplo, Salomão, os salmos que atribuídos a ele, homens como Asaf, que era uma espécie de ministro de louvor do tempo ali do templo de Salomão. Tem também salmos que foram atribuídos aos filhos de Coré. Até Moisés, pastor, ganhou a atribuição de um salmo, que é o Salmo 90, até quem diga, não há uma concretude, que o Salmo 91 também possa ter sido ele que escreveu. Fato é que alguns salmos ganharam essa autoria, 116 salmos ao todo, e 34 salmos permaneceram num grupo que nós chamamos de salmos órfãos. Você sabe quem escreveu, e assim eles permaneceram. Meus irmãos, é óbvio que quando a gente para ler o livro dos Salmos, tendo autoria, tendo uma pequena luz no contexto, já é extremamente difícil você interpretá-lo. Até falo com meus alunos de hermenêutica, de exegese bíblica, que às vezes é melhor você nem conhecer a parte técnica dos livros de sabedoria, porque fica mais difícil você pregar neles, sabendo como é toda a construção, tudo que envolve o livro dos Salmos, que tem 3 instrumentalidades básicas que formam, que é o paralelismo, você tem as metáforas, e os salmos também chamados de salmos acrósticos. E cada tipo de divisão tem as suas ferramentas, que não vai ter tempo de ficar explicando isso, que são na luz. Então, toda essa parte técnica do livro dos Salmos acaba, além de facilitar, obviamente, o nosso processo de interpretação, para a gente não cometer aquilo que eu chamo de equívoco interpretativo, quando a gente traz à luz algo que te verbera, fala de algo do texto, não, verdadeiramente não está dizendo à luz da sua composição, à luz do seu contexto, então isso é bom, para que você não cometa falácia, a diferença da heresia para falácia, porque o herético ele manipula o texto sabendo que está falando mentira, a intenção dele é enganar, mas às vezes a falácia pode ser constituída por alguém que está falando de algo que foi ensinado para ele com verdade, mas na verdade foi ensinado errado. Ele acaba transferindo. O pastor Silvio Zibordi chama isso no seu livro Erros. Os pregadores devem evitar de jargão de papagaio. Como falou aqui, passa para lá, passa para lá, passa para lá. E tem coisas que vêm de lá de trás. Até hoje me veste
falando, fala, Jesus, esse camarada tirou tal informação. Enfim, então quando a gente fala disso, fala com Tiago, então é impossível a gente pregar o livro de Salmos. Obviamente que não, são cânticos maravilhosos que expressam cenários, situações e emoções. E também o livro de Salmos, ele é todo dividido. E essas divisões facilitam um pouco o nosso processo, né, nosso trabalho de interpretação. Então, de forma rasa, você, por exemplo, tem as 5 divisões principais do livro de Salmos, que há quem diga, grande parte dos acadêmicos acreditam que essas 5 divisões é uma alusão à primeira parte do cânon hebraico, por onde Torá, que nós chamamos nossa Bíblia Pentateuco, os 5 primeiros livros ali, acreditam que há uma associação, e até termos implicativos são usados para cada divisão, tendo em vista cada livro ali do Pentateuco. E dentro dessas divisões, tem o que nós chamamos de subdivisões que carregam subclassificações. E como é que funciona isso? É simples. São porções de salmos que eram utilizadas em ocasiões específicas para Israel. Datas festivas, momentos memoráveis, ocasiões de cunho bem particular para Israel, que visava remontar algum acontecimento marcante, algo que marcou a história de Israel, e era comemorado através de cânticos ou cânticos inspirados pelo Espírito Santo, eram feitos para comemorar ou relembrar de forma constante esses momentos. Então você tem essas porções que são utilizadas, e essas porções, elas carregam consigo a propriedade de definir os diversos momentos, ouçam bem, os diversos momentos que nós, o homem, o ser humano do mundo, o seu ciclo de vida, vai passar. É por isso que esse livro de cântico foi incluído na parte da Bíblia, do grupo, né, chamado de livro de sabedoria, porque o tipo de literatura também contida nesses cânticos apresenta a sabedoria chamada de sabedoria sapiencial, que é para ser aplicada no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então é difícil você perceber ao analisar os salmos, que você vai ver aqui, por exemplo, momentos em que o salmista está alegre, momentos que o salmista está alegre, e ele vai transmitir essa alegria através de um salmo, através de um cântico, e o seu intuito é glorificar o nome de Deus. Há momentos em que o salmista, ele recebeu um grande livramento da parte de Deus, e ele vai transmitir esse livramento em forma de cântico, em forma, Fernandão, de louvor. E qual é a intencionalidade do salmista? A glorificação do nome de Deus. Há outros momentos, pastor Alexandre, que o salmista está extremamente confiante no Senhor, e ele vai transmitir essa confiança através de um cântico. E quando o oposto acontecia, por exemplo, de ao invés de estar alegre, o salmista estava triste e lamentando por algo que ocorreu, alguma perca, algum momento dificultoso, tal situação não roubava do coração dele a sua intenção primária, principal, o seu objetivo, que era a glorificação do nome de Deus. Então você vê também salmos que estão transmitindo uma espécie de lamento, um momento triste, até mesmo clamores, orações que também foram feitas em forma de cânticos. E entre esses diversos momentos que estão sendo transmitidos para a gente através desses louvores, um dos melhores momentos para Deus é o momento de gratidão. Irmãos, esse negócio de gratidão é tão interessante, porque ele sabe que o homem é difícil ser grato. Então, quando ele vê gratidão da parte do homem, quando Deus vê gratidão da parte do homem, isso alegra ele. Por exemplo, quando vamos um simples exemplo aqui, um minuto.
Quando você vai lá no Pentateuco, na Torá, quando você vê as festas que foram instituídas, são 7 festas. Dessas 7 festas, 3 são obrigatórias, que todo varão, pastor, teria que participar dessas festas. Foi até feito um grupo de salmos para esse tipo de ocasião, que é o Cântico dos Peregrinos, Salmo 120 até o Salmo 134, que era cantado na época de peregrinação, por causa da diáspora que ocorreu em Israel, por causa dos cativeiros assírio, babilônio, tinha judeu vivendo tudo que é canto. Na época dessas festas, onde tivesse um judeu, ele teria que atravessar rumo a Jerusalém, e eles iam cantando esses salmos, do Salmo 120 ao Salmo 134. E que festas eram essas? A festa da Páscoa, festa das semanas e festa dos tabernáculos. Amém? Eram festas de gratidão ao Senhor por aquilo que Deus havia feito. Eram festas obrigatórias. Mas passadas essas festas, você tinha a festa das trombetas e tinha uma festa por nome de Yom Kippur, aparece ali por Levítico 16, Levítico 16, amém? Levítico 16, Levítico 17, que era o dia da Kippur, da expiação, né? E era o dia da expiação, não era obrigatório, não estava encaixado nas festas obrigatórias, ia quem quisesse. Que interessante, né? Por quê? Porque Deus sabe que o homem para ser grato é difícil. Então, para agradecer, Deus obrigava. Mas para o homem ter aquilo que é da sua necessidade, vem quem quiser. Vem quem quiser. Vem quem quiser. Não era obrigatória, mas não faltava ninguém. Era o dia do perdão nacional. Estava todo mundo lá. Porque Deus sabe que o homem para agradecer é difícil. Então, quando um agradecimento vem de forma espontânea, isso mexe com o coração de Deus. Salmos como o Salmo 103 mexe com o coração de Deus. Salmos como o Salmo 116, por exemplo, que compõe um grupo de salmos de gratidão, mexe com o coração de Deus. Olha como é que o salmista começa no Salmo 116: amo ao Senhor, porque Ele ouviu o meu clamor, Ele ouviu a minha voz. Irmãos, o Salmo 116 é um dos salmos que se encaixa nesse tema de uma forma tremenda. O Deus que cuida de geração a gerar, porque o Salmo 116 ele faz parte do grupo de salmos que se inicia no Salmo 113 e acaba no Salmo 118, que é chamado de Halel. O que é o Halel? O Halel é o nome da liturgia da Páscoa judaica. A Páscoa judaica, como os judeus comemoravam, tendo em vista a antiga aliança, tinha todo um processo litúrgico. Dentre a comemoração e o sacrifício que ocorreu no templo, quando se encerrava ali, eles iam para a sua casa. Se sentava em volta de uma mesa, o pai de família na cabeceira, os elementos pascuais em cima da mesa, seja o cordeiro, a leva amarga, algumas taças de vinho. Lembrando para vocês que vinho é algo peculiar à cultura dos israelitas. Para eles é normal beber vinho, coisa que para a gente não é, para eles é, porque vinho simboliza alegria. Para eles, amém? Se você for numa festa de judeu, a primeira coisa que ele vai te oferecer quando chegar lá é uma taça de vinho. Você, como bom cristão, não aceita, não bebe, não vai querer, ele vai ficar chateado com você, porque é algo comum para eles. Então, durante a festa pascual, algumas taças de vinho eram colocadas, e entre uma taça de vinho e outra que era bebida, o Salmo 113 entre o Salmo 118, um deles eram cantados. E também o pai de família ali começava a contar a história da Páscoa, como foi que idealizada a festa da Páscoa. Ele começava a contar ali uma taça de vinho, outra que era bebida, os alimentos pascuais ali, né, com as ervas amargas, eles comiam, e ele começava a contar a história de Israel. Desde o momento em que Deus fez aliança, desde o momento que Deus confiou esse projeto a Abraão, um projeto chamado Israel, um projeto que veio para abençoar a humanidade de geração a geração. É um projeto de bênção. E Deus confia a Abraão, porque Deus falou, Paulo falou que as bênçãos que estavam sobre Abraão também vinham sobre os gentios que somos nós, lá no livro de Gálatas. Porque Cristo levou a maldição sobre si no madeiro. Jusquito. E o pai de família, durante a festa pascual, ele começava a lembrar e
ali de israelitas que foram conservados em um cenário de fome, foram guardados no Egito. Mas passaram alguns séculos, de 430 a 400 anos, quando há uma mudança lá no poderio egípcio, assume o poder um novo governante, um novo faraó, e ele não sabe ou não quer saber, não está nem aí para quem foi José. E a história de Israel, ele aumenta o jugo. O problema dele é que ele está vendo uma nação de fora crescendo dentro. Ele temia, o texto diz que ele tinha temor dessa nação se voltar contra ele, e ele vai aumentar o jugo, ele vai matar, ele vai oprimir. Ele morre, e o versículo 23 de Êxodo 2 diz que o filho dele passa para o poder é pior que o pai. Ele vai aumentar o jugo, e é naquele momento ali que o texto diz que, por causa do peso do jugo da servidão, Israel clamou a Deus. Esse clamor subiu até o Senhor, e o versículo 24 diz assim: e Deus ouviu o clamor do seu povo. Olha só, e se lembrou da aliança que fez, olha, de geração a geração, com Abraão, Isaque e Jacó. E o versículo 25 ainda continua assim dizendo: e Deus atentou para o seu povo, e o seu povo o conheceu. É dentro desse contexto que está nascendo o Salmo 116, quando o salmista está dizendo: ama o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz, ouviu o meu clamor e se inclinou para mim. Oh, aleluia! É muito fácil olhar o Salmo 116 e só ver o salmista gritando no versículo 12: o que darei eu ao Senhor? Mas pega o contexto, pega toda a trajetória. Ele diz no versículo 3: cordéis de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei angústia e tristeza, então invoquei o nome do Senhor, dizendo: livra a minha alma. Por que o salmista exalou em gratidão? Porque ele só pediu uma coisa para Deus, e mesmo um cenário tão terrível, era um cenário tão horrendo, que ele falou: Senhor, daqui não dá para sair com vida, livra só a minha alma. Mas Deus surpreendeu ele, porque no versículo 8 o salmista diz no Salmo 116 que Deus respondeu a ele com 3 coisas, mas ele só tinha pedido uma. Ele diz: Deus me livrou da morte. Só aí Deus já estava surpreendendo ele. Mas Deus não parou por aí. O salmista diz que ele enxugou a lágrima dos olhos e livrou os pés da queda. Ele deu livramento, entrou com refrigério e deu equilíbrio. Livramento, refrigério e equilíbrio. Aí, constrangido, no versículo 9 ele diz: Senhor, enquanto eu estiver na terra dos viventes, eu andarei na tua presença. Porém, chega um momento que o salmista vai entender que andar na presença de Deus continua sendo um favor que Deus está fazendo para mim. Quando ele entende isso, ele vai se aquebrantar de uma forma, a sua alma vai ser estriçalhada. Olha, a luz estraçalhada vai ser totalmente aquebrantada diante do Senhor. E quando ele está caído aos pés de Deus, do profundo da alma dele nasce uma pergunta: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios? Oh, aleluia! Eu aprendi com esse salmista, oh, aleluia, que quanto mais a gente faz para Deus, mais a gente entende o tamanho do poder, da graça, do agir dele sobre a nossa vida. Porque se não fosse ele fazer primeiro por nós, nós nada faríamos. Eu aprendi com esse salmista que eu tenho que ser grato a Deus com todas as minhas forças, porque tudo que eu fizer para Deus não se compara com tudo que Ele já fez por mim. E no Salmo 103 o salmista entende isso, porque ele vai se utilizar por 6 vezes da sentença: a bênção de Deus está sobre mim. Ele inicia por 2 vezes, quando olha a construção do Salmo 103, ele inicia por 2 vezes dizendo: a bênção de Deus está sobre mim. É porque a nossa versão Almeida corrigida foi traduzida por bendize. Bendize a minha, a expressão hebraica
bênção imputada. Não é a bênção que vai vir, é a bênção que já está sobre a nossa vida. Ele está falando de algo que já está sobre a vida dele. E por conta disso ele pode louvar, cantar os resultados de ter sobre a tua vida, sobre a sua vida, a bênção de Deus. E é por isso que ele diz: bendiz a minha alma, Senhor, no versículo 2. Ou melhor, no versículo 1. Ele diz também no versículo 2: bendiz a minha alma. Ele inicia com duas confirmações de sentença de bênção e termina com 4. Versículo 20, 21, 22. Oh, aleluia. Só no 22 são duas vezes: bendize ao Senhor, bendizei ao Senhor, bendizei ao Senhor, bendize, ó minha alma. Ele está dizendo: sobre a minha vida está a bênção de Deus, sobre a minha vida está a bênção de Deus, e sobre a vida daqueles que estão a bênção de Deus, a provisão dele nunca faltará. A provisão de Deus nunca faltará. Vou repetir: a provisão dele nunca faltará. E é sobre isso que eu quero pregar aqui nesta noite. O Deus da provisão, nós não merecemos, mas por conta da bênção dele, aleluia, que está sobre a tua casa, que está sobre a tua vida, a provisão dele, aleluia, não faltará. Eu quero pedir, já tem quase meia hora de mensagem, é a primeira vez que eu vou pedir. Não dá nem para ninguém chegar para os pastores e falar: pregador chato, toda hora fica pedindo isso. Nesta é a primeira vez que eu vou pedir a mensagem. Por favor, pega na mão do teu irmão, oh, aleluia, pega na mão dele. Eu quero que tu sacuda teu irmão, mas de forma educada, para não deslocar o ombro dele. De forma educada, carinhosa, sacode ele. Porque eu tenho uma palavra, oh, aleluia, aqui nessa noite para esses jovens, para essa igreja. E só quem é cheio do Espírito Santo me ajuda a pregar. Abre a boca e diz para o teu irmão: sobre a tua vida está a bênção de Deus. Sobre a tua vida está a bênção de Deus. Sobre a tua vida está a bênção de Deus. E provisão não vai faltar. E provisão não vai faltar. Só a igreja que quer esta palavra. Esta é a tua alma. E abre a tua boca para adorar. Céu e calabadarava céu. Subnecadava céu. A bênção de Deus está sobre a nossa casa. A bênção de Deus está sobre a nossa geração. A bênção de Deus está sobre a Assembleia de Deus que vive nisso. É por causa dela que vocês estão aí. É por causa dela, Fernando, você cantou com tanto sangue. É por causa dela, dos pastores, é que os senhores estão aqui há tanto tempo. É por causa dela que eu estou aqui. Por causa da bênção de Deus que resulta sobre a vida de quem está debaixo dela, as provisões necessárias. Oh, aleluia, que é isso, pregador? Vamos poder. Olha o que ele está dizendo, aleluia. Olha a primeira provisão que o texto diz aqui. Oh, glória, eu estou preparando o caminho para chegar no versículo 8, olha isso aqui. Olha que a primeira bênção está no versículo 3. Ele diz: porque ele perdoa. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Não vai perguntar. Santo Deus. Aleluia.
Eu sempre digo isso. Eu falo, a gente, por mais que a Bíblia toda fala de Cristo, você não pode usar textos da Bíblia de Cristo. Falar de mais implicativa e com mais licença de pregador, presta atenção. Irmão, a maior provisão de Deus para a humanidade é Cristo. E através de Cristo vem as provisões. Então Cristo é a provisão. E de Cristo vem umas provisões que são várias. Entendeu? Pegou isso aqui? Porque o perdão vem através da obra dele. Oh, glória. Se não fosse a obra de Cristo, a criminalidade seria o fim da minha vida. Se não fosse a obra de Cristo, eu não ia conhecer a mulher maravilhosa que ele colocou ao meu lado, que já me deu 5 filhos, irmão. E por mais que grande seja a nossa beleza, irmão, eu sempre digo, o Senhor não torna com circuncisão. O Senhor me deu sentido de vida. Eu falo, irmão, nem doente eu fico. Eu olho para minha esposa que é gastora. Eu olho para meus 5 filhos, irmão, nem doente eu fico. Eles são um remédio. O quê? Bateu uma crise da Shopee na minha esposa esse mês que passou. O que chegou de coisa da Shopee lá. E eu falei, meu Deus, que é isso, pô? Eu só vi um homem que eu gritando lá no portão. Carol Góes! Carol Góes! Eu falei, rapaz, falei, meu pai. Que a crise da Shopee, né, amor? Já passou, né, amor? Amém? Já passou, né? Amém. Amém por isso. E glória a Deus. Irmão, se não fosse a obra de Cristo, você vinha aqui sentado, estaria junto. A obra de Cristo resultou o perdão que a gente precisa. Que é a maior bênção, Fernando, que é o perdão gerada pela obra vicária de Cristo. Estávamos sentenciados à morte. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, ele diz que o salário do pecado é a morte. O pecado trabalha para o diabo. E na hora de receber o salário, ele diz, eu quero o salário. Qual é o salário? A morte. Mas ele quebra a cara. Porque na cruz. Na cruz, Cristo pagou essa conta. É por isso que antes de entregar o Espírito, oh, aleluia, ele encheu o pulmão dele, oh, aleluia, e pronunciou algo que João registrou lá em João capítulo 19, versículo 30. Está consumado. É a conta que foi paga. Ele grita ali em grego, a expressão que vocês já ouviram, principalmente na Páscoa, tetelei, a raiz dessa expressão, traz o segredo interpretativo dessa palavra, que é abrangente demais, a significância dela. A expressão telos, da onde vem a expressão tetelestai, ela tem algumas significâncias, entre elas, dentro do contexto ali, de João 19:30, pode significar alvo ou ir até o fim. Na cruz, Cristo te alvo. Quem? Você. Eu. A igreja. A humanidade. E por causa do amor que Ele tem sobre a tua vida, mesmo com muito sofrimento, Ele foi até o fim. Ele foi até o fim. Ele foi até o fim. Daí vem a expressão teleios, que é muito usada no Novo Testamento, que é traduzida para a gente como algo feito por completo, algo feito, aleluia, por absoluto. Teleios é sinônimo da expressão grega plero, que fala de glória, de supremacia, glória, que fala da suficiência de Cristo. Melhora para mim, quando você grita essa expressão tetelestai, você tem que ter em mente que Cristo está dizendo que a conta que a humanidade tinha com o Pai, ela foi paga por completa, por absoluta, ela foi paga até o fim. Sabe por que sobre a tua vida está a bênção de Deus? É porque quando o diabo chega para tentar te envergonhar pelo teu passado, para tentar te desanimar por aquilo que aconteceu lá atrás, falando que tu é descartável, não tem valor, por conta da obra de Cristo e da bênção dele, você tem autoridade para abrir a tua boca e falar: seu fedorento rabudo, eu não te devo mais nada.
nota promissória que era contrária a nós. E as suas ordenanças, Cristo riscou. Cristo riscou. Cristo riscou. E gravou na cruz do Calvário todos os nossos pecados. Não foi metade, não foi 80%, foi todos. Foi todos. Foi todos. E quem veio para receber? Se alguém entrou aqui e era mentiroso, quando Cristo entra na tua história, tu coloca ele no centro da tua vida e para de ver o teu eu, para de ver o eu de Cristo, a mentira está arriscada. Se era prostituto, a prostituição está arriscada. Se era criminoso, a criminalidade está arriscada. Se era viciado, o vício está arriscado. Se estava caído, a obra de Cristo te colocou de pé. Por quê? Porque aquele que está em Cristo, nova criatura. E as coisas velhas, a cocaína ficou para trás, a pornografia ficou para trás, a prostituição ficou para trás. As piores aqui nada cair, nesse contexto só vida de Deus vai gritar. E tudo se fez novo, e tudo se fez novo. Só que ele vai nessa vez, começa a ler a boca para adorar. Só que está debaixo dessa condição, abre a boca para adorar. Se porventura tu não fazesse bem, eu não aceitaria.
sair da vida. E o perdão de Cristo, ele trabalha dentro da gente. É o que é citado lá, que é mencionado no Novo Testamento, pela palavra grega metanoia. A palavra metanoia, ela é construída em 10 segundos, através de duas expressões dele, a expressão meta, mais a expressão noia, que vem da raiz nous. Meta pode falar de impulso, mudança, fala de uma ação. Quem tem uma meta, na nossa língua portuguesa, a expressão é parecida. Quem tem uma meta, ela tem que agir para atingir a meta. Não fala de meta, fala de ação. E nous é interessante porque fala de algo lá no profundo, como se fosse um subconsciente. É bem interior do homem. Então, quando você escuta a metanoia, fala de uma transformação, uma mudança, um encaminhamento, um direcionamento lá no profundo. Quando é superficial, ele fica com remorso. De forma implicativa, é assim, ó. Remorso define o momento, arrependimento define uma vida. Porque no remorso, eu posso ouvir um louvor, posso ouvir uma palavra, me derramar em lágrimas aqui na frente, me mercado, trabalho de bombeiro, melhores, ele mais bonita, tudo aquilo ali. Sai daqui, mas vamos ver se arrependimento do remorso quando estiver lá fora. Aí ele foi mesmo. Porque se você fazer isso aqui de um momento, vai dar ruim. Por quê? Porque Cristo não veio para edificar. Eu sei que dói, mas é para consertar. Cristo veio para construir um relacionamento. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, que a tristeza do mundo, do remorso, leva à morte. Mas quando a gente é tratado por dentro verdadeiramente, é um dos maiores efeitos da bênção de Deus que está sobre a nossa vida. Pastor, a hora já foi embora, deve estar acabando. Que hora, mestre? Quanto tempo tem de mensagem? É que você deixa viajar muito na mensagem, vira minha vigia. Eu tenho quanto tempo? 2 minutos para acabar? 3? Me oriente, por favor, mestre. 5 minutinhos para acabar? Obrigado, mestre. Eu quero voltar, né, mestre? Eu tenho que ficar ligado no horário. Amém? Olha para cá, até porque tem muito pregador ainda. Eu estou dentro do tema, não vai dar para entrar onde eu quero, mas estou dentro da temática. Amém? Se botar um salmo profundo, irmão. Então, se alguém pode pregar em salmos, porque tem muita história por trás, é muita função, uma coisa muito gostosa. Olha para cá, olha para cá. Mantém 10 em cima ali, olha, por favor. Até porque eu tinha visto o pastor Alexandre com uma resposta, pregar depois. O pastor Alexandre é equivalente. Não fosse ontem, foi Gabriel, você tá louco. Quase que eu desisto, quase que eu cancelo. O pastor Alexandre é uma bênção também. Olha para mim, olha para cá. Você está escondido nessa bênção. É por isso que o diabo tem raiva de você. Porque tem gente aqui como eu, tem trabalho para Deus. Eu sou um ex-traficante de droga, quem me conhece, me acompanha nas redes sociais. É raro você encontrar um testemunho meu. É um monte de mensagem que tem na rede social. Eu não gosto de falar do meu passado. Quando é gravado na internet, assim, você tem que fazer testemunho de fato, eu não gosto. Porque eu fui bem sem vergonha. Eu nasci nesse evangelho, minha família toda é crente. Aos 16 anos eu fui para o mundão, não me abençoou. Foram 10 anos escravo de uma vida criminosa, terrível. E era um endemoniado, gostava daquilo ali. Eu era uma vergonha para minha mãe. Não por ela falar que eu era uma vergonha, porque ela sempre minha mãe nunca me abandonou. Porque eu sabia que eu era uma vergonha para minha mãe. Minha mãe hoje pode que ela plantou lá atrás, ela nunca me abandonou. Ela nunca virou a cara para mim, porque tem mãe que vira a cara para irmã, vai virar a cara para o filho, rapaz. Minha mãe ela nunca aceitou, eu sou um bandido, mas ela nunca me abandonou. Ela falava, se for preso, eu não vou lá. Às vezes que eu fui preso, teve uma que ela chegou primeiro do que eu lá. Nem eu entendi. Sua mãe faz isso. Sua mãe faz isso. Hoje ela tem orgulho, ela fala de mim, chega a babar. Meu filho é pregador, professor. Eu ouvi minha mãe falando, achando que eu sou aqueles pregadores famosos. Conferencista de vários países. Nunca saí do Brasil ainda, não. Leve a gente vai, né, amor? Você quer ir para Paris pregar, quero ver se tem uma gente lá para Coreia do Norte. Vai ter que ir, né? Vai ter que ir. Aleluia, né, meu irmão? Quem é contigo? Aí é a parte da aleluia. Amém? Mas toda a tua vida dá essa bênção também, amém? Olha pra cá. Ô, glória, tem jovem aqui que tinha tudo para não estar aqui. Mas sobre a tua vida está a bênção de Deus. O salmista sabia que sobre a vida dele estava a bênção de Deus, que perdoava toda a iniquidade, e por saber que ele não merecia,
aqui comigo. Tem duas expressões aqui que mexem comigo. São expressões diferentes. Uma é a raiz da expressão que foi traduzida por misericordioso, que é a expressão rahem, da onde vem a expressão hebraica rahemim, e da benignidade, a expressão hebraica rizit. São expressões que trazem consigo significantes tremendos. Porque, por exemplo, a raiz da expressão traduzida para nossa língua portuguesa por misericórdia é uma expressão também que vai ser traduzida por útero. Oh, glória! O hebraico bíblico é uma maravilha. E por que útero? É porque é no útero que se gera a vida. Oh, glória! Oh, aleluia! E a misericórdia de Deus vai gerar vida onde alguém disse que ia ter morte. A misericórdia de Deus, oh, aleluia, vai gerar vida onde todo o cenário dizia vai ter luta, vai ter tristeza, vai ter morte, vai ter perca. Mas a misericórdia de Deus vai gerar onde dentro de um olhar natural era impossível se gerar alguma coisa. Eu estou pregando para pessoas hoje nessa atividade, para jovens, que dentro de um olhar natural talvez não era nem para tu estar aqui, era para estar caindo, era para estar se arrumando para bombar de sangue nesse momento, era para estar chapando uma cerveja pelo poço do rolo de Noruã. Mas graças à misericórdia de Deus, graças à bênção dela, aleluia. Olha você aqui, olha você aí, está de pé, está de glória, está cheio do Espírito, está caminhando em Deus, está sendo salvo, pregando como nunca, louvando como nunca, adorando a Deus, aleluia. Eu posso colocar a igreja de pé de televisão? Você coloca ele de pé, por favor. Deus te chamou para gerar. Oh, fala pro teu irmão. Deus te chamou para gerar. Deus te chamou para gerar. Fala! E como é que eu vou garantir isso? O Espírito Santo falou para mim: esconda a tua vida na minha misericórdia. Eu falei: opa, peguei. Pegou? Juventude é. Hashtag o jovem gosta. Hashtag lá no Instagram me marca. Escondido na misericórdia de Deus. Não é sobre o homem, pastor, é sobre a misericórdia de Deus. Nunca foi sobre nós, é sobre a misericórdia de Deus. Não é sobre nós, pastor, a glória, mas é por conta da misericórdia. Onde o hashtag da juventude lá marca lá, refletindo vós, escondidos na misericórdia de Deus. Pega na mão do teu irmão pela última vez. Pega na mão dele. Pega. Sacode ele, por favor. De forma educada. Sacode ele. Sacode. Move ele. Move. Em vez de pregar, só que achei do Espírito Santo, por favor. Olha para o teu irmão e diz: esconda a tua vida na misericórdia de Deus. Fala para ele: esconda a tua vida na misericórdia de Deus. Esconda a tua vida na misericórdia de Deus. Solta ele. Esconda a tua vida na misericórdia de Deus. Agora olha para mim, igreja. Todo mundo pergunta: por quê? Para mais alto, eu vou levar para casa. Por quê? Porque Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Só quem crê. Oh Deus da provisão! Não vai faltar perdão, não vai faltar misericórdia, porque são tudo
É isso que vai manter a nossa família de pé. Seja a geração de nossos filhos serão enorme. Assim também será a tua casa. Assim é sobre o ministério da Assembleia de Deus. Olha os pastores, são uma geração coberta pela bênção de Deus. Só que passou essa geração, passou a gente, está vendo vocês, e não vai ser diferente. Passou vocês, jovens, está vendo as crianças, e não vai ser diferente. Vai ser assim até o dia que a trombeta está sobre a DVI, pastor. Está falando, esse tema foi profético, foi pastor. Deixa quem quiser ir na contramão, aqui, ó. O céu é o nosso alvo, né, velho? Porque quando a trombeta se tocar, nossa almeida somente ouvir o nosso nome naquele grande dia. Vinde a mim, benditos de meu Pai. Oh, aleluia. Continua andando na direção do céu. Fernando, é a direção do céu, Fernando. É a direção do céu, jovem, juventude, é a direção do céu. Aleluia. É a direção do céu. Sobre a vida de vocês está a bênção de Deus. Amém. Que perdoa. Ele nos esconde da misericórdia dele. A misericórdia que faz gerar. E ele não muda, porque a expressão Christ fala de amor imutável, uma aliança que não muda. Aí para Paulo Timóteo diz, ó, mesmo que a gente permaneça fiel, desculpa, mesmo que a gente quer ser infiel, porque não pode negar esse desejo. Sabe o que é isso aqui? É a longanimidade, ou ele é tardio em se irar. Ó, mas não abusa disso não, tá? Pelo amor de Deus, não abusa disso não. Irmãos, Fernandão, se não fosse essa longanimidade, uma bala já tinha arrancado da minha vida. Era maluco. Irmãos, não abusa disso, amém? O dia é hoje. Então eu termino a mensagem fazendo um apelo. Tem alguém no nosso meio que precisa esconder a sua vida na obra salvífica de Cristo, na misericórdia, no tribunal dele? Tem alguém? 10 segundos eu oro. Tem alguém? Mas agora que só tem crente, né? Choveu pra caramba, camarada pra vir, crente, irmão. Porque choveu de verdade. Isso, verdade, mestre, verdade. Verdade, mas quem veio com vontade de adorar. Isso é bom. Tem alguém afastado? Tiago, eu já aceitei, mas eu estou mais para lá do que para cá. Mas essa mensagem atingiu a minha alma. Tem alguém? Irmão, se Jesus mudou a minha vida, ele muda a vida de qualquer um. Irmão, tem que trabalhar para Jesus. Meu Deus, mas Deus mudou a minha história. Em 2009, Deus mudou a minha história. Tem alguém hoje aqui? Tem, vem cá, vem. Não deixa para amanhã, não. Irmão, você que sabe se a trombeta tocar agora, você não é maluco. Você não é maluco. Se a trombeta tocar agora, tu sobe ou tu fica? Aí eu estou em dúvida. O quê? Não briga com salvação, não, irmão. Pelo amor de Deus, vem cá. Pode vir aqui. Pode vir aqui que tem justificação de examinar hoje. Há uma ação do Espírito Santo aqui tremenda nessa noite. Há uma ação do Espírito Santo aqui tremenda. Aleluia. Tem alguém? 5 segundos a hora. Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? 3, não vem? Pode vir, vem! Vem, porque tem tratamento não está hoje! Oh, aleluia! Oh, glória! Eu tenho que chamar minha esposa para cantar, me perdoe, meu amor. Oh, lê a hora foi embora. Oh, aleluia! Oh, glória! Céu e de cantar a vassoura. O Espírito Santo está falando comigo aqui, tem corações que ele está amassando aqui. Aleluia. Tem pessoas que não estão apontadas ainda a princípio de fato, não vê o Espírito Santo amassando a tua alma hoje. Ele quer tratar o que precisa ser tratado. O texto diz, ele não repreenderá perpetuamente. Nem para sempre você amará a sua ira. Há um tempo de tratamento. Ele repreende porque ele te ama. Ele te corrige porque ele te ama. Senhor, eis aqui a tua igreja. Eis aqui, meu Pai, estamos em tua presença. Nós estamos completamente dependentes do teu Espírito, Pai.
saia daqui fortalecido no Senhor nesta noite. Deus seja louvado pela vida de cada um dos nossos irmãos, né, que esteve conosco nesta noite. A bem da verdade que o tempo atrapalhou um pouco, mas quem não deveria faltar não faltou, que é Jesus que está aqui. Aleluia! É por causa dele que tudo isto está acontecendo aqui. Irmãos, rapidamente, no banheiro feminino foi encontrado 2 fones de ouvido, tá? A pessoa, o dono ou a dona, por gentileza, me procure no final, né, que eu estarei entregando, passando para as suas mãos. Então Deus abençoe. As considerações finais com o nosso pastor, presidente, né, pastor Genário. Não esquecendo, irmãos, que nós temos uma cantina funcionando aqui nos fundos da igreja, né? Nosso pregador, Tiago Góes, ele tem os seus materiais também, né? Abençoe esta obra, porque com certeza o nome do Senhor será glorificado.